Nessa noite, eu vou estar trazendo então uma palavra sobre os desafios da caminhada de fé. Quem aqui de vocês teve já algum desafio na caminhada de fé? Ok. Quem não teve, levanta a mão. Ok, pois bem. Então, é fato que quando nós entramos na caminhada de fé, nós temos desafios. Eu gostaria de falar sobre a vida de um homem que teve muitos desafios na sua caminhada de fé. O apóstolo Paulo, ele passou por várias fases em sua vida. O apóstolo Paulo, vamos fazer um pequeno resumo da sua história. Ele era um homem que nasceu em Israel, da tribo de Benjamim. Desde muito moço, ele foi estudar. E em Israel, como ele era muito estudioso e muito inteligente, ele conseguiu logo encontrar um bom mestre que quisesse treiná-lo. E ele estudou a palavra de Deus durante muitos anos. Por incrível que pareça, apesar dele estudar a palavra de Deus, ele não conseguia compreender a palavra de Deus. Porque o israelita, o judeu, ele tinha além das leis do Senhor, porque um mestre em Israel, ele conhecia, então ele seria um engenheiro, ele seria um químico, um arquiteto aqui na nossa realidade. Além disso, eles tinham os costumes deles. E muitos desses costumes eram contra a vontade de Deus. Como assim? Eles não eram os filhos de Deus? Sim, eles eram a nação escolhida, mas muitos costumes que eles criaram eram costumes de homens, e não costumes que Deus tinha pedido para ser criado. E esses costumes que foram criados dentro do povo de Israel, foram costumes que foram endurecendo o coração daqueles homens. E quando eles estudavam a palavra de Deus, eles não compreendiam da maneira que Deus queria que eles compreendessem. Eles conseguiam até praticar as leis, mas eles não conseguiam viver a vontade de Deus na sua integralidade, de maneira integral. O apóstolo Paulo, depois de um certo tempo, ele começa a perseguir a igreja cristã por entender, segundo o conhecimento dele, que aquilo que eles estão fazendo é errado. Ele persegue, e não só persegue, ele mata, ele manda prender. E depois de um tempo, nessas perseguições, ele acaba se encontrando com aquele a quem ele perseguia. Ele se encontra com Jesus. Depois que ele tem esse encontro com Jesus, ele fica cego por 3 dias. E a igreja de Jesus tem dificuldade de receber Paulo. E a igreja de Jesus tem dificuldade de acolher Paulo. Porque Paulo, há 3 dias atrás, era um perseguidor. Paulo, há 3 dias atrás, era aquele que prendia homens e mulheres da vida de fé. E então o Espírito Santo, ele fala com alguns homens, e esses homens, tomados de coragem e ousadia, resolvem acolher a Paulo. Paulo é acolhido por esses homens, é aceito, e de perseguidor, ele se torna perseguido. Paulo, ele também se tornou, depois disso, um dos homens mais fervorosos e mais dedicados que o evangelho teve. Paulo, depois de tudo isso, de se tornar esse homem dedicado, esse homem fiel à vontade de Deus, ele é perseguido, e não só perseguido, ele é preso. E sendo preso, é aí que eu quero chegar, e é aí que nós vamos continuar a história. Eu contei essa história toda para vocês poderem entender onde a gente vai.
A gente vai chegar agora no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 1 ao 18. Filipenses 2, do 1 ao 18. Quem achou, diga amém. Quem está folhando a Bíblia ainda diga misericórdia. Vamos esperar mais um pouquinho. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo ao povo de Filipenses e ele diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. Considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Faça tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que ofereceram a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, e ele não está num lugar muito bacana nesse momento. Ele está dentro de um local preso, ele já não tem mais a sua liberdade, e ele sabe que ele está condenado à morte. Ele escreve que a vida dele está sendo entregue como um sacrifício. Ele está falando que a vida dele está sendo derramada. Então, é muito fácil às vezes a gente dizer assim, caminhada de fé é tudo tranquilo, mas quando a gente chega numa situação dessa, quando a gente chega num momento desse, como é que a gente se porta? Mas eu nunca passei por algo parecido. Talvez realmente nós nunca vamos nem chegar a algo parecido. Talvez a nossa caminhada de fé, as coisas que nós vamos passar vão ser coisas menores. Mas como nós vamos se portar nessas coisas menores? Como é que vai ser a nossa postura? Como vai ser o nosso andar?
qual vai ser a nossa maneira de ver, de viver, de falar diante das adversidades e das dificuldades. Porque quando eu perguntei para vocês, se vocês tiveram alguma dificuldade na caminhada de fé, todo mundo levantou a mão. E de fato, todos nós vamos ter problemas, sim. De fato, todos nós vamos ter dificuldades, sim. Mas precisamos estar preparados para essas situações. E quando eu falo preparados, é preparado com o nosso físico, com o nosso emocional e com o nosso sentimental. É estar preparado com todas as nossas habilidades para essa situação, para essas situações. Paulo, ele estava preparado até com o corpo físico dele, até para morrer. Ele estava preparado. Para tu estar preparado para morrer, tu tem que estar preparado emocionalmente também. Mas tu tem que estar preparado espiritualmente também. Porque senão vai ser muito difícil de tu conseguir fazer algo. Eu gostaria de ver no versículo 14 e no versículo 15, eu gostaria de pontuar algumas questões. E o primeiro ponto que eu quero pontuar é o seguinte: não vemos ele reclamando da situação e ainda ele pede para que façamos sem queixa. Paulo está preso, Paulo está condenado à morte, e a gente lê o texto e não vê ele reclamar. E mais, ele manda uma carta para os irmãos para que eles não reclamem também. Caramba! Que espírito, que força de vontade, que coração que tinha esse homem. Porque às vezes nós estamos passando por uma pequena dificuldade e nós já estamos reclamando. Eu nem vou perguntar, mas você já deve ter pensado, ele vai perguntar, quem nunca reclamou? Cara, todo mundo aqui dentro já reclamou alguma vez na sua vida. Por que isso está acontecendo? Ou já chegamos em Deus, Deus, onde tu está? Todo mundo já fez isso, é fato. Mas o apóstolo Paulo está preso e ele não está dizendo, Deus, por que tu está fazendo isso comigo? Por que tu está fazendo aquilo comigo? Não, ele está mandando uma carta, fortalecendo os irmãos dele, que estão soltos, mas que um dia podem também estar presos. Mas ele está lá fortalecendo, dizendo para eles para se fortalecer. Leia no versículo aí 14 e 15, o que diz? Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Parece que ele está escrevendo isso nos dias de hoje. Será que lá 2000 anos atrás, a geração de Paulo lá era tão corrompida quanto a nossa? Porque nossa geração é uma geração corrompida. Ou sempre houve algo de errado e a gente nunca prestou atenção? Eu tenho certeza que todos os anos da história sempre houve problemas para aqueles que serviam a Deus. Sempre houve problemas. Hoje há problemas, sim. Há 100 anos atrás havia problemas, sim. Há 1000 anos, sim. Há 2000, sim. Há 3000, sim. Há 4000, sim. E se nós formos voltar à história, quanto mais nós voltar, sempre houve problemas desde o pecado. O detalhe é o que eu vou fazer com essa geração. Se eu vou ficar reclamando dela ou se eu vou fazer algo por ela. E o que eu posso fazer por essa geração? É viver uma vida diferente do que ela vive. É viver uma vida de uma maneira irrepreensível. É viver uma vida de uma maneira que Deus possa olhar para nós e dizer, aquele é meu filho amado, e quem eu tenho prazer de olhar para ele. Porque Deus ama a todos nós. Mas as nossas atitudes às vezes agradam o coração de Deus, a gente sabe disso. A pastora Lídia ainda antes falou
Vamos orar, entregar os nossos pecados para Deus, vamos confessar os nossos pecados para Deus, vamos pedir para Deus sondar o nosso coração. Nós sabemos que nós somos pecadores. Nós sabemos que somos falhos. Que nós venhamos ter o mesmo coração de Paulo. Mudar de atitude, mudar a nossa perspectiva de vida. De não ficar só pensando, eu sou só mais um. Não, nós não somos só mais um. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus nós precisamos viver. E viver como filho de Deus é viver de uma maneira irrepreensível. E uma das maneiras para a gente viver a vida irrepreensível é não ficar se queixando da vida. É não ficar em discussão desnecessária. Eu só vou abrir um parênteses e já vou fechar muito rápido, porque eu não gosto de falar disso. Sinceramente, eu não gosto, é um assunto que eu não gosto de falar. Quantas pessoas hoje estão brigadas por causa da política? Fecha parênteses. Ponto 2. Mesmo estando preso, ele pede para que os filipenses complete a sua alegria. Filipenses 2, 2 ao 4. Ele diz: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Cara, isso é até engraçado. Como alguém preso pede para cuidar do interesse dos outros, cara. Pensa você em alguém que está preso. Você conhece alguém que está preso? Essa pessoa tem como pensar no interesse teu? Mas o apóstolo Paulo, ele estava pensando no interesse dos irmãos dele que estavam lá numa outra cidade distante da onde ele estava. Ele estava preocupado com a maneira que eles iriam viver longe dele. E ele pede: complete a minha alegria. Pô, isso é mais engraçado ainda. Como alguém preso pode dizer complete a minha alegria? Tu está preso e tu vai dizer assim: cara, completa a minha alegria. Às vezes a gente está na rua, fura um pneu, a gente já não consegue completar a alegria. É ou não é verdade? Às vezes a gente está em casa, estraga o ventilador, o ar-condicionado, e a gente já não consegue completar a alegria. Mas o cara está preso, sabendo que está condenado à morte, e pede para que os caras completem a alegria dele. E ele pede ainda mais, tendo o mesmo modo de pensar. O Vladimir agora há pouco falou sobre isso. Sobre termos o mesmo modo de pensar. Qual a importância de termos o mesmo modo de pensar? Vamos nos tornar tudo um robô? Não, não é isso. Ter o mesmo modo de pensar é pensar a mesma maneira que Cristo vai pensar. Existem ministérios diferentes? Sim, de fato, existem ministérios diferentes. E se temos hoje tantas congregações, um dos motivos é porque temos ministérios diferentes e as pessoas não conseguem entender que um ministério completa o outro. E elas resolvem abrir mais uma igreja, achando que vão fazer grandes coisas. Pelo contrário, quando isso acontece, as pessoas que não conhecem ao Senhor, elas chegam e dizem assim: vem cá, mas tu vai em qual igreja? Na A, na B, na C, na D, na E, na F. Hoje tem o alfabeto todo, tu pode escolher. E o que tu responde? Eu não vou na A, nem na B, nem na C, nem na C. Eu não vou lá na Z1, na Z2, na D1, na D2. Mas qual é a diferença? É a próxima pergunta. Se tivéssemos o mesmo modo de pensar, não haveria necessidade de ter o que temos hoje.
Então tu está dizendo que se as pessoas pensassem de uma mesma maneira como Cristo pensaria, não existiria tantas congregações? Sim, de fato, não existiria tantas congregações. Porque todos se completariam. O detalhe é que o meu ministério às vezes tem que ser mais importante que o ministério do irmão do meu lado, que o ministério do irmão do meu outro lado. E isso nunca vai acontecer. Porque para Deus não tem diferença. Para Deus todos nós temos importâncias, e todos os dons, habilidades e todos os ministérios têm importância e se completam. E é por isso que precisamos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. O que aconteceu lá no livro de Gênesis, quando aquele povo que não adorava a Deus decidiu construir uma torre para chegar até a presença de Deus? O que precisou ser feito? O que Deus precisou fazer? Confundir a língua deles. Mas hoje Satanás nem tem o trabalho de confundir a língua de nós que vivemos a vida cristã. Não precisa. As próprias pessoas fazem isso. Não tem necessidade, porque elas não vivem o mesmo amor, elas não vivem o mesmo modo de pensar, não vivem no mesmo só espírito. E aí a gente acaba vendo essa confusão que é. Se nós pararmos de ler o texto ali onde a gente leu, a gente vai pensar assim: nossa, Paulo, ele era um cara incrível mesmo, um homem super espiritual, um homem demais. Mas aí, eu quero pontuar o terceiro ponto. E no terceiro ponto, a gente vê que Paulo tinha as suas atitudes voltadas para Cristo. A atitude dele não era algo somente dele, mas era algo daquele que amou ele primeiro. É algo daquele que deu a vida por ele. Veja no versículo 5 a 8 que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É nessa parte que a gente consegue entender como Paulo pode dizer: complete a minha alegria, estando ele dentro de uma prisão. É nessa parte que a gente consegue entender como Paulo tinha a visão da situação que ele tinha. Porque ele não estava olhando apenas para o aqui e agora, ele não estava olhando apenas para o contexto atual, mas ele estava olhando para o contexto geral, ele estava olhando lá para a eternidade. Nós precisamos, e muito, como igreja eu falo como nós, como igreja mesmo, cada um de nós, voltar as nossas atitudes para a vontade de Cristo. Voltar as nossas atitudes para a vontade daquilo que Cristo gostaria que nós fizéssemos. Muitas vezes, o Senhor Jesus nos dá uma direção e nós não aceitamos essa direção que Ele dá. Muitas vezes Ele pede para amar o nosso próximo como Ele amaria e nós não amamos. Ele pede para perdoar o nosso próximo como Ele nos perdoou e nós não perdoamos. Ele pede para cuidar do nosso próximo como Ele cuidou de nós e nós não cuidamos. Ele pede para andar uma milha a mais, e nós não damos nem um passo a mais, e ainda reclamamos.
São coisas simples, mas que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. Porque se nossa atitude não for como a atitude de Cristo, nós não estamos fazendo diferença alguma na nossa geração. Que diferença que nós podemos fazer apenas dizendo que nós seguimos a Cristo? Se eu sigo alguém, eu no mínimo preciso praticar o que ele pratica. Eu sigo a Cristo. Aham. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito aquilo outro. Tá, legal, mas o que tu faz? Não aceitar o que o outro não faz de errado ou certo, ficar julgando o que o outro faz de errado ou certo, é legal, é bacana. Mas e você? Eu não quero saber do outro. Eu não estou aqui pregando para o outro, eu estou aqui pregando para mim, pregando para nós. Não vai fazer diferença o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. Faz diferença sim a minha atitude, a sua atitude, a nossa atitude. Isso faz diferença. Isso sim pode mudar algo. Ah, mas e a atitude daquele fulano de tal lá? Cara, não sei. Ele não está nem aqui. Quarto ponto. Paulo, no versículo 16, ele orienta o povo a reter a palavra da vida. E ele diz exatamente isso. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Quem já leu os livros do Novo Testamento sabe quanto Paulo se esforçou para pregar o Evangelho. Quem já leu os livros do Novo Testamento depois de Atos sabe exatamente o trabalho que Paulo teve. Naufragou navio, foi picado por serpente, foi espancado, teve que descer em cima do muro com um balainho. E Paulo está escrevendo a carta para esses irmãos, e esses irmãos conheciam a vida de Paulo, sabiam do sofrimento de Paulo. E Paulo está dizendo que no dia de Cristo Jesus, ele quer se orgulhar de não ter corrido e nem se esforçado inutilmente. Eu quero dizer para vocês que no dia de Cristo, ele possa olhar para cada um de nós e possa dizer, valeu a pena ter me esforçado pela vida dele. Valeu a pena ter me esforçado pela vida desse irmão, dessa irmã. Valeu a pena ter me esforçado pela vida dessa pessoa. Valeu a pena eu ter entregado cada gota de sangue por aquela pessoa. Vamos ser perfeitos? De fato, não seremos. Mas estamos nos esforçando para ser o nosso melhor. Estamos nos esforçando para ser o melhor Cristo possível aqui na terra. E quando eu falo ser o melhor Cristo possível aqui na terra, porque para muitos, você vai ser o único Cristo que elas vão conhecer. O único mensageiro de Cristo que elas vão conhecer, talvez vai ser você. E é importante nós nos esforçar para levar um evangelho integral a essas pessoas. O evangelho completo. Não só um evangelho pela metade, não um evangelho semi-desnatado ou desnatado, que nem o leite. Quem já tomou leite desnatado? Coisa mais triste que tem. É aquela água, parece água com cal. É ou não é verdade? Sim ou não? Mas tem gente que gosta, glória a Deus. Mas para quem não gosta, como eu, caramba, é muito triste. Pegar aquele leite, tu olha assim no copo, tu vê o outro lado do... Não. Que nós não venhamos ser esse leite, que quando a gente olhar para o outro lado do copo, se vê do outro lado do copo, mas que nós venhamos ser algo integral, aquilo que realmente Cristo foi. Vivermos exatamente como Cristo viveu.
São grandes desafios? É um grande desafio não reclamar nos momentos difíceis. É um grande desafio. Com certeza. É um grande desafio passar por lutas e momentos de extrema pressão? Sim, é um grande desafio. É um grande desafio viver a vida toda voltada a praticar as atitudes de Cristo. Cara, esse é o maior desafio que nós temos. É um grande desafio reter firmemente a palavra de Deus? Sim, é um grande desafio. São grandes desafios. São desafios da caminhada de fé que nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar muito com todas as nossas forças para conseguir cumprir. Poderíamos falar de outros desafios, poderíamos falar de outros problemas da caminhada de fé, mas eu quero parar nesses 4 pontos. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. E eu gostaria que nesse momento você pudesse estar refletindo como você tem vivido a sua caminhada de fé. De que maneira você tem vivido? De qualquer jeito? Como diz o gaúcho, nas coxas? Ou você tem se esforçado para viver do melhor jeito possível? E eu não quero que você faça um parâmetro baseado naquilo que tu pensas que é certo ou que é errado. Mas faça um parâmetro baseado naquilo que Jesus pensa e naquilo que Jesus faria. Porque se eu fizer um parâmetro baseado naquilo que eu penso, eu nunca erro. Se eu fizer um parâmetro baseado naquilo que eu faço, eu sempre vou ter mais graça e misericórdia por mim mesmo. Mas quando eu faço um parâmetro baseado naquilo que Cristo ensinou, naquilo que Cristo viveu, naquilo que Cristo fazia, aí eu começo a dizer, Deus, me perdoa por isso, eu errei naquilo, eu preciso mudar naquilo outro. Vamos se colocar de pé.